Junho de 1762 já havia chegado, e a história da Rússia tomava um rumo dramático. O czar Pedro III, em fuga desesperada de São Petersburgo, buscava refúgio na pequena ilha de Kotlin, no Golfo da Finlândia, após um golpe de Estado que o destronou. Mas a esperança de asilo se transformou em uma armadilha. A guarnição local, leal aos novos líderes, o recebeu com uma notícia cruel. Seu reinado havia terminado. Forçado a abdicar, Pedro foi conduzido de volta ao continente, onde, sob circunstâncias misteriosas e nunca totalmente esclarecidas, encontrou um fim trágico apenas dias depois. Em seu lugar, não subiu ao trono um novo homem, mas uma mulher. Sua própria esposa, a ambiciosa e brilhante Catarina, que a história conheceria como Catarina, a Grande. A vida dessa imperatriz, no entanto, não começou nos salões do poder russo, mas sim nas terras frias e aristocráticas do norte da Europa. Nascida Sofia Augusta Frederica, em 2 de maio de 1729, ela veio ao mundo em Stettin, uma cidade portuária à beira do Mar Báltico, na Pomerânia, então parte do Reino da Prússia. Seu pai, Christian August, príncipe de Anhalt-Zerbst, era um militar de destaque, um homem que servirá sob o comando do próprio Frederico o Grande e que, após anos de serviço, fora agraciado com a alta distinção da Ordem da Águia Negra, chegando ao posto de marechal de campo. Sua mãe, Joana Elizabeth, descendia de uma linhagem ainda mais ilustre. Era neta do Duque de Holstein-Gottorp e sobrinha do rei Adolfo Frederico da Suécia. Sofia, portanto, não era apenas mais uma nobre. Seu sangue carregava laços com as dinastias mais poderosas da Europa. Criada no seio da elite prussiana, a jovem Sofia recebeu uma educação esmerada, com tutores franceses que lhe ensinaram não apenas as artes da etiqueta, mas também o gosto pela cultura e pelo conhecimento. Ainda assim, apesar do ambiente refinado, ela não se encaixava no molde tradicional das damas de sua época. Relatos da época a descrevem como uma menina enérgica, quase indomável, que preferia cavalgar e brincar ao ar livre a se dedicar aos bordados e às lições de comportamento. Essa rebeldia precoce já anunciava o espírito independente que marcaria seu futuro. Enquanto isso, do outro lado da Europa, a Rússia de Pedro, o Grande, passava por uma transformação radical. Quando Sofia nasceu, já se haviam passado 4 anos desde a morte daquele que havia arrastado o Império dos Czares para a modernidade. Pedro chegará ao poder no final do século XVII, herdando um país ainda presenciado aos moldes medievais, uma terra de vastasidões geladas, onde a economia dependia da agricultura primitiva e o comércio era limitado pela falta de acesso aos mares Báltico e Negro. Mas com visão audaciosa, ele mudou tudo. Venceu a Suécia na Grande Guerra do Norte, arrebatando-lhe o controle do Báltico, e fundou São Petersburgo, uma janela aberta para a Europa Ocidental. Promoveu reformas, incentivou a indústria nascente e trouxe ideias do iluminismo para um território que até então vivia à margem das grandes transformações intelectuais do continente. Sofia, no entanto, não estava destinada a viver entre os salões de Berlim ou as cortes escandinavas. Seu futuro estava escrito em letras cirílicas, nas páginas da história russa. E quando chegou a hora, ela não apenas abraçou esse destino, ela o dominou. A morte de Pedro, o Grande, em 1725, deixou um vazio que a Rússia jamais esqueceria. Mas o que se seguiu não foi estabilidade, foi um turbilhão de intrigas, golpes e coroas que mudavam de mãos como peças em um tabuleiro de xadrez imperial. Em apenas 16 anos, 4 czares e czarinas subiram ao trono, cada um arrastado pela maré da história, ou derrubado por ela. Pedro II, neto do grande reformador, mal teve tempo de provar o peso da coroa antes que a morte o levasse aos 14 anos. Ana, filha do meio-irmão de Pedro, o Grande, assumiu o poder em 1730, governando com mão de ferro até que em 1740, um bebê de 6 meses, Ivan VI, último herdeiro da linhagem de Ivan V, fosse aclamado como czar, um fantoche nas mãos de regentes ambiciosos. Mas a Rússia não era um reino para titereiros. Em 1741, a filha de Pedro, o Grande, Elizabeth, tomou o que era seu por direito e por força. Com um golpe audacioso, ela destronou o infante Ivan VI, encerrou a Era das Sombras e devolveu ao império o brilho que seu pai lhe havia legado. Durante 2 décadas, Elizabeth reinou com uma mistura de esplendor e astúcia, restaurando a grandeza da Rússia e silenciando os que duvidavam de uma mulher no trono. Mas havia um problema. Ela nunca se casou, nunca teve herdeiros. E quando a questão da sucessão se tornou urgente, os olhos de toda a Europa se voltaram para um nome quase esquecido nas páginas da história, o de um jovem duque alemão, filho de uma princesa russa, neto de Pedro, o Grande por laços de sangue que o destino teimava em entrelaçar.
Era o momento perfeito para Sofia. Enquanto os cortesãos sussurravam sobre a fragilidade da linhagem Romanov e os generais temiam a instabilidade, Elizabeth fez sua jogada mestra. Não escolheria um herdeiro qualquer. Escolheria alguém que carregasse no sangue a essência de seu pai, alguém que pudesse ser moldado, controlado, e se necessário substituído. Seu olhar recaiu sobre Karl Peter Ulrich, o jovem duque de Holstein-Gottorp, filho de sua irmã Ana e, portanto, seu sobrinho. Mais importante ainda, ele era o último descendente masculino direto de Pedro, o Grande. Um nome que ainda fazia tremer os salões de São Petersburgo. Mas havia um detalhe crucial. Peter, como era chamado, não estava sozinho. Ao seu lado, quase como um pacote indissolúvel, estava Sofia Augusta Frederica, uma jovem de espírito afiado, educada nas cortes prussianas, filha de um general ambicioso e de uma princesa que sonhava com grandezas. Quando Elizabeth a escolheu para ser a noiva de seu herdeiro, não estava apenas arranjando um casamento. Estava tecendo as primeiras linhas de um plano muito maior. Sofia tinha apenas 12 anos quando soube que seu destino não seria mais os salões de Stettin, mas os palácios gelados da Rússia. Peter, um ano mais velho, já havia sido levado para São Petersburgo em 1742, onde Elizabeth o tratava como um projeto pessoal, ora mimando com títulos, chegou a coroá-lo czar da Finlândia após a vitória russa na Guerra Russo-Sueca, ora frustrando-se com sua imaturidade. O jovem duque preferia brincar com soldados de chumbo a estudar os meandros do poder, e seu gosto por bebida já preocupava os tutores. Mas para Sofia ele representava algo muito mais concreto. Uma porta de entrada para o trono. Quando, em 1744, ela finalmente desembarcou na Rússia com a mãe, Joana Elizabeth, não veio como uma simples noiva, vinha como uma aprendiz. Enquanto Joana sonhava em manipular os fios do poder através da filha, Sofia observava tudo com olhos que já não eram os de uma criança. Aprendeu russo com uma voracidade que surpreendeu a corte. Estudou a história do país que agora chamaria de lar. E, acima de tudo, entendeu uma verdade fundamental. Na Rússia, o poder não se herdava apenas, conquistava-se. Seu noivado com Peter foi selado em 1745, mas o casamento só ocorreria anos depois, quando ela completasse a idade considerada adequada. Até lá, Sofia teria tempo. Tempo para observar a tia imperatriz, com sua mistura de piedade e cálculo. Tempo para entender as facções que dividiam a corte, os pró-prussianos como seu próprio pai, e os pró-austríacos, liderados pelo poderoso chanceler Bestuzev. Tempo para perceber que Peter, seu futuro marido, era um homem fraco facilmente influenciado, e que sua única vantagem era o sangue que corria em suas veias. E tempo, acima de tudo, para se preparar, porque Sofia não era mais uma princesa alemã. Ela estava se tornando algo muito mais perigoso, uma mulher que sabia exatamente o que queria. E o que ela queria, mais do que o amor de Peter ou a aprovação de sua mãe, era o trono da Rússia. E a Rússia? A Rússia assistia a tudo isso com olhos ávidos, enquanto sua nova imperatriz, e porque sim, imperatriz, não mera consorte, observava cada movimento de Peter com a precisão de uma estrategista que já havia traçado seu próximo lance. Sofia não era mais Sofia. Agora, ela era Catarina. Catarina Alexeyevna, convertida à fé ortodoxa com uma cerimônia que selou não apenas sua entrada na igreja, mas seu destino no tabuleiro do poder. O batismo em 1744 não foi um mero ritual, foi uma metamorfose. Ela absorveu a Rússia como uma esponja sedenta à língua, os costumes, as intrigas palacianas, até que não restasse dúvida, aquela mulher pertencia àquele império. Em poucos meses já falava russo com fluência, encantando a corte e, mais importante, a própria Elizabeth. A imperatriz, astuta como poucas, viu na jovem alemã algo que nem mesmo os nobres russos possuíam, uma ambição sem limites, disfarçada sob um sorriso calculado. Mas o destino, como sempre, gostava de testá-la. Em 1744, uma doença, pneumonia disseram alguns, envenenamento sussurravam outros, quase a levou. Os pulmões inflamados, a febre alta, o corpo frágil de uma garota de 15 anos lutando contra a morte. Se fosse pura fragilidade, teria sucumbido. Mas Catarina não era feita de fragilidade. Recuperou-se e, quando abriu os olhos novamente, foi com uma clareza ainda maior. A Rússia não esperaria por ela. Ela é que teria de tomar o que era seu. E então veio o casamento. Agosto de 1745, São Petersburgo, uma cerimônia suntuosa que deveria selar a união de dois herdeiros. Mas Peter, seu noivo, já mostrava as rachaduras de seu caráter. Um homem infantil, apegado a brinquedos de soldado e copos de vodka, que preferia os quartéis aos salões do poder.
Enquanto ele se embriagava com os guardas, Catarina lia Voltaire, estudava Maquiavel e tecia alianças com os generais que um dia precisaria. Moravam no mesmo palácio, o deslumbrante Oranienbaum, mas em alas opostas, como se o próprio edifício soubesse que aqueles dois nunca seriam um. Ele com suas manias militares e seu ódio velado pela esposa que o superava em tudo, ela com sua paciência de aranha, esperando o momento certo para agir. Os filhos vieram, ou pelo menos, um filho veio. Paulo, em 1754, o herdeiro que Peter nunca mereceu. Ana, em 1757, que não sobreviveu. E então, os outros. Alexei, em 1762. Elizabeth, em 1775. Crianças cujos rostos não carregavam os traços dos Romanov, mas sim os de homens cujos nomes a história preferiu esquecer. Peter, é claro, nunca foi pai. Era um fantoche, um bêbado, um Holstein sem grandeza, enquanto Catarina se tornava, a cada gravidez, mais russa do que ele jamais seria. Até que em dezembro de 1761, o império tremeu. Elizabeth, a imperatriz que havia tirado Catarina da obscuridade, sofreu um derrame. Os médicos sussurravam, os cortesãos especulavam e Peter se preparava para herdar um trono que não sabia governar. Enquanto a velha imperatriz definhava, proibida até de ouvir a palavra morte, Catarina agia. Porque ela já sabia, quando Elizabeth fechasse os olhos pela última vez, a Rússia não seria de Peter. Seria dela. E em 5 de janeiro de 1762, o momento chegou. Elizabeth morreu. Peter, agora Pedro III, subiu ao trono como um menino com um brinquedo novo, e imediatamente provou por que nunca deveria tê-lo tido. Suas primeiras decisões foram um desastre. Aliou-se a Frederico, o Grande, da Prússia, traindo os antigos aliados franceses e austríacos. Devolveu territórios conquistados com sangue russo, e pior de tudo, humilhou o exército, a espinha dorsal do império. Os generais que Catarina havia cortejado por anos olhavam para ela agora com um só pensamento: ele não pode continuar. A Guerra dos 7 Anos que Elizabeth havia conduzido com mão de ferro, virou uma farsa sob Pedro. A Rússia que antes esmagava Berlim, agora se curvava a Frederico. A Áustria, humilhada, perdia a Silésia. A França, traída, via suas colônias na América serem arrebatadas pelos britânicos. E enquanto o mundo se reconfigurava, Pedro III bebia, brincava de soldado e assinava decretos que enfraqueciam seu próprio país. Até que Catarina finalmente decidiu que era suficiente. O Winter Palace, com seus salões dourados e corredores ecoando intrigas, seria o palco do próximo ato. E desta vez não haveria espaço para erros. Enquanto Pedro III, o czar que trocou a glória pela indolência, se entregava aos caprichos de um reinado fadado ao fracasso, Catarina observava. Não com a paciência de uma esposa resignada, mas com a precisão de uma estrategista que já havia medido cada risco, cada aliado, cada fraqueza do sistema que agora se desmoronava sob os pés de um homem que preferia brincar de guerra a governar um império. A Rússia não era mais a mesma desde que ele assumirá o trono. Em poucos meses Pedro havia transformado décadas de conquista em um jogo perigoso. Abandonar a França, aliada histórica, como se fosse um brinquedo quebrado. Flertava com a Prússia de Frederico, o Grande, como se a humilhação da Áustria na Silésia fosse um mero detalhe. E pior, sonhava em expandir as fronteiras russas não pela força das armas, mas pela submissão a potências estrangeiras. Schleswig, Holstein-Gottorp, Hamburg, não eram vitórias, eram migalhas atiradas por um homem que trocara o orgulho nacional por promessas vazias. Os bancos de Hamburg podiam emprestar ouro, mas não podiam comprar lealdade. E o povo russo, que já suportara a fome, a guerra e a instabilidade, não estava disposto a pagar o preço da ambição desgovernada de um czar que se comportava como um duquezinho alemão em terra alheia. Enquanto isso, Catarina permanecia no Winter Palace não como uma sombra, mas como o centro de uma teia que se estendia pelos salões dourados, pelos quartéis da Guarda Imperial, pelas igrejas ortodoxas. Ela sabia que a Rússia não era um tabuleiro de xadrez para ser movido ao sabor de caprichos. Era um império que exigia mão firme, visão e, acima de tudo, legitimidade. E Pedro, com suas ordens contraditórias e sua obsessão por Holstein-Gottorp, havia perdido até mesmo a fachada de um governante. Os 45.000 soldados que marchavam para o norte da Alemanha não faziam por lealdade a ele, mas por dever ao trono. Um trono que a cada decreto absurdo, a cada aliança traída, ficava mais vazio. Até que em julho de 1762, o momento chegou. Pedro partiu para Oranienbaum, seu refúgio particular, onde sonhava em recriar a corte prussiana longe dos olhares críticos de São Petersburgo. Um erro fatal.
porque enquanto ele se afastava, Catarina agia. Não sozinha, nunca sozinha. Ao seu lado, estavam os homens que entendiam que a Rússia não podia ser governada por um fantoche, a elite do regimento Semyonovsky, cujos soldados juravam lealdade não a um homem, mas à ideia de um império forte, os clérigos ortodoxos, que viam em Pedro um traidor da fé e da tradição, a nobreza, cansada de ver suas terras e seu prestígio serem jogados fora em troco de promessas incertas. O golpe não foi um grito, foi um sussurro coordenado. Nas barracas dos regimentos, entre os corredores do palácio, nas missas onde os padres bendiziam não apenas a alma do czar, mas a sobrevivência da Rússia, a palavra se espalhou: Catarina. Não a esposa alemã, não a estrangeira, mas a única que naquelas horas críticas, parecia entender que um império não se governa com sonhos de glória alheia, mas com ação. Quando Pedro foi informado de que sua esposa o havia destronado, não houve batalha. Não houve resistência. Houve apenas a assinatura de uma abdicação apressada, o gesto desesperado de um homem que pela primeira vez compreendeu que o poder não era um direito divino, mas uma concessão, e a Rússia havia revogado a sua. Levado para Ropcha, uma propriedade isolada nas proximidades de São Petersburgo, Pedro deve ter imaginado que viveria seus dias como um prisioneiro incômodo, um fantasma do trono que já não era seu. Mas a história não costuma ser generosa com os perdedores. 8 dias depois, Gregório Orlov, o irmão de Alexei, o amante de Catarina, o homem cujas mãos já haviam forjado o destino de um império, entrou no quarto de Pedro. O que se passou ali permanece envolto em sombras e especulações, como convém a um episódio que marca o nascimento de uma lenda. Alguns dizem que foi um acidente, um acesso de fúria em uma discussão, outros que foi ordem direta da nova czarina. O certo é que quando Orlov deixou o aposento, Pedro III já não respirava. A Rússia mais uma vez havia resolvido seu problema da maneira que sempre soubera, com decisões duras e sangue frio. A notícia da morte do czar não causou comoção. Em São Petersburgo, os sinos não dobraram por ele. Nas províncias, os camponeses não choraram. E quando Catarina, finalmente coroada em 22 de setembro de 1762, adentrou a Catedral da Dormição com a coroa imperial, um diadema de diamantes e ouro que pesava mais do que todas as dúvidas sobre sua legitimidade, o império soube que uma nova era havia começado. Ela não era Romanov de sangue, não era russa de nascimento. Mas enquanto a coroa era colocada sobre sua cabeça, Catarina não era mais a princesa alemã que chegará à Rússia como uma noiva desconhecida. Era a mãe de Paulo, herdeiro legítimo da dinastia. Era a viúva de Pedro, cujo reinado desastroso servirá apenas para provar que a Rússia precisava de algo mais do que um nome. Era a mulher que em poucas horas havia unido a nobreza, o exército e a igreja em torno de um único propósito: salvar o império de si mesmo. E se alguém ainda duvidava de seu direito ao trono, bastava olhar para os olhos daqueles que a aclamavam. Os generais que viam nela a única capaz de restaurar a ordem. Os sacerdotes que enxergavam uma defensora da fé. O povo que mesmo à distância sentia que pela primeira vez em muito tempo, o palácio não era um antro de extravagâncias, mas o centro de um poder que finalmente olhava para frente. A Rússia de Catarina não seria construída sobre o medo, mas sobre uma verdade simples: ela não governaria como Pedro nem como Isabel, nem como qualquer outro antes dela. Governaria como Catarina. E o mundo, muito em breve, aprenderia o que isso significava. E assim, com a mesma determinação que a levará ao trono, Catarina transformou a Rússia não apenas em um império de terras e exércitos, mas em um laboratório de ideias. Não bastava reinar, era preciso iluminar. E ela o faria com a mesma precisão com que um ourives lapida um diamante, ou um estrategista traça suas jogadas no tabuleiro da história. Imagine por um instante o brilho de uma cruz ortodoxa incrustada de rubis e diamantes, não um símbolo qualquer, mas uma declaração. Assim seria sua coroa, não apenas um adorno de poder, mas o selo de um reinado que ousava ser diferente. Catarina não se contentaria com uma cerimônia de coroação comum. Cada detalhe seria calculado, cada gesto, um manifesto. Porque o monarca não nasce apenas pela linhagem, nasce pela audácia de quem sabe que o destino não se herda, se conquista. E quando Paulo, seu filho, atingisse a maioridade? Essa era uma questão que muitos sussurravam nos corredores do palácio. Mas Catarina, com a astúcia de quem já havia aprendido que o poder não se divide sem risco, sabia que a Rússia não poderia ser entregue a mãos ainda verdes. Não por ambição, mas porque uma mãe, acima de tudo, protege seu filho até do peso de uma coroa prematura. Ela reinaria até o fim, não por teimosia, mas porque a história não espera por ninguém. E a Rússia? A Rússia não poderia esperar.
Deixe de lado os panfletos e as lendas tecidas por inimigos ou admiradores excessivos. O que importava era o que Catarina fazia, não o que diziam que ela era. E o que ela fazia era governar com uma mistura rara, a frieza de um calculista e a paixão de uma sonhadora. Porque o iluminismo não era apenas um conjunto de ideias bonitas nos salões de Paris ou nas cartas de Voltaire. Era uma ferramenta. E Catarina, mais do que qualquer outro soberano de sua época, soube usá-la. Ela não era apenas uma imperatriz. Era a encarnação de um ideal, o despotismo esclarecido. Uma contradição aparente, mas uma realidade necessária. Por que outro sistema poderia dragar um império das sombras da servidão e lançá-lo rumo ao futuro? Absolutismo, sim, mas um absolutismo que não esmagava, que elevava. Um poder centralizado não para sufocar, mas para construir. E construir ela faria com as mãos de quem sabe que cada tijolo de uma nação deve ser assentado com propósito. Os nomes ecoavam em sua mente como um coro de gênios. Voltaire, que lhe escrevia cartas inflamadas. Diderot, cujas ideias ela devorava. Montesquieu, cujos tratados ela estudava à luz de velas até altas horas. Não eram apenas filósofos, eram aliados. Porque o século XVIII não era apenas uma era de reis, mas de ideias, e Catarina, mais do que qualquer outro monarca, entendia que o verdadeiro poder não estava apenas nas baionetas, mas nos livros, nas escolas, nas fábricas que começavam a brotar como sementes de um novo tempo. Ela olhava para a Europa e via o futuro. A Grã-Bretanha, com seus bancos e sua indústria, a França, com seus salões e suas revoluções intelectuais, a Prússia de Frederico, o Grande, onde o exército marchava ao compasso da razão. E pensava, por que não aqui? Porque a Rússia não poderia ser tão grandiosa quanto, ou mais. Não por imitação, mas por superação. E assim, enquanto os boatos sobre sua tirania se espalhavam entre os descontentes, Catarina trabalhava. Reformava o sistema educacional, porque um império ignorante é um império fraco. Modernizava a economia, porque riqueza não é apenas ouro nos cofres, mas movimento, comércio, inovação. Atraía colonos alemães para as terras férteis do Volga, porque sabia que um solo bem cultivado é a base de qualquer grandeza. E quando a produção de trigo, batatas e até tabaco, sim, aquele mesmo tabaco que Pedro, o Grande, introduzira com tanto entusiasmo, disparou, não foi por acaso. Foi estratégia. Os campos russos, antes adormecidos sob o jugo da servidão, começaram a respirar. As oficinas de carpintaria e metalurgia, antes rudimentares, ganharam ritmo. O papel moeda, essa inovação que assustava os tradicionalistas, passou a circular, lubrificando as engrenagens de um comércio que finalmente despertava. Porque Catarina entendia algo que muitos de seus contemporâneos ainda não haviam compreendido. O império não se mede apenas por suas fronteiras, mas pela vitalidade de seu povo. E o povo? O povo ainda gemia sob o peso de séculos de opressão. Mas mesmo ali, nas aldeias distantes onde o ar cheirava a feno e suor, algo começava a mudar. Não era revolução, ainda não. Era algo mais profundo, a semente da possibilidade. Porque quando uma imperatriz, sentada em seu trono de São Petersburgo, decide que seu país merece mais, até o mais humilde camponês sente, mesmo sem saber, que o chão sob seus pés já não é o mesmo. A Rússia de Catarina não seria perfeita. Nenhum império o é. Mas seria diferente. E essa diferença, ela a esculperia com a mesma determinação com que anos antes, havia tomado o poder. Sem pedir permissão, sem olhar para trás. Porque o futuro, afinal, não pertence aos hesitantes. Pertence aos que ousam moldá-lo. Mas não era apenas nos salões de mármore ou nas páginas dos livros que Catarina deixaria sua marca. Seu verdadeiro legado seria esculpido nas mentes dos jovens, aqueles que um dia herdariam não apenas a terra, mas o futuro da própria Rússia. E foi com essa visão que ela ergueu um sistema educacional capaz de desafiar séculos de ignorância e privilégio. Imagine por um instante, uma criança de 15 anos, filha de um mercador em Kazan ou de um oficial em Smolensk, segurando pela primeira vez um livro de aritmética ou um compêndio de história romana. Até então, o conhecimento era um luxo reservado aos nobres, um tesouro guardado sob chave nas bibliotecas dos palácios. Mas Catarina não aceitava esse mundo. Sob seu reinado, mais de 60.000 alunos passariam pelas salas de aula de um império que finalmente ousava ensinar. 550 escolas, sim, 550, brotaram como sementes lançadas ao vento, desde as planícies geladas da Sibéria até as cidades banhadas pelo Mar Báltico. Não eram escolas perfeitas, é verdade. As paredes podiam ser frias, os bancos duros e a disciplina, por vezes, severa demais. Mas eram escolas.
E onde antes havia apenas o silêncio da exclusão, agora ecoavam vozes jovens recitando Virgílio, resolvendo equações ou debatendo as ideias de Locke e Montesquieu. E as meninas? Aqui Catarina foi implacável. O Instituto Solney não era apenas uma escola, era uma declaração. Um palácio de saber erguido para provar que a inteligência feminina não era um capricho da natureza, mas uma força a ser cultivada. Nobres, é claro, resistiram. Para que uma mulher precisa de lógica ou retórica? Murmuravam entre taças de vinho. Mas a imperatriz não se importava com murmúrios. Ela via além, uma Rússia onde mães educadas criariam filhos mais brilhantes, onde esposas letradas desafiariam maridos ignorantes, onde o império não seria mais um corpo governado apenas pela metade. E assim, enquanto os boys da nobreza ainda torciam o nariz para as aulas de ciências, as alunas de Solney já traduziam Horácio e desenhavam mapas da Europa com mãos firmes. Claro, houve quem chamasse isso de moda estrangeira. Afinal, o currículo bebia das fontes do iluminismo europeu, matemática, filosofia, história antiga, e isso soava a traição para os puristas que preferiam seus filhos recitando salmos em eslavônico. Mas Catarina, filha da Prússia e ciente de seu poder, sabia que um império não se constrói com nostalgia. Se queremos competir com a Europa, ela diria aos críticos, devemos primeiro entender seus segredos. E assim, enquanto os czares do passado colecionavam ícones, ela colecionava mentes. Mas não se engane, seu humanismo tinha limites. Catarina era uma filha do século das luzes, sim, mas também uma soberana que sabia quando fechar os olhos. A servidão, essa mancha escura no tecido da Rússia, não seria abolida em seu reinado. Em vez disso, ela a administrou. Limitou os excessos dos senhores, deu aos camponeses o direito de apelar aos governadores, tentou, ao menos na teoria, suavizar a brutalidade de um sistema que amarrava homens à terra como árvores às suas raízes. É um começo, diriam seus defensores. É muito pouco, gritariam os futuros revolucionários. Mas em um império onde a mudança verdadeira ainda era um sonho distante, até um pequeno passo era uma vitória. E enquanto a política tecia suas tramas lentas, a cultura florescia em um ritmo vertiginoso. O Hermitage não era apenas um museu, era um templo erguido à beleza, um lugar onde Rembrandt e Rafael conversavam com os ícones ortodoxos, onde o ouro dos czares se misturava ao gênio dos mestres italianos. Catarina não se contentava em comprar arte, ela criava. Suas memórias, suas peças teatrais, suas sátiras, escritas à noite, entre despachos de estado e taças de café, provavam que uma imperatriz podia ser tão perspicaz quanto Voltaire, seu correspondente de longa data. A Estrela do Norte ele a chamava, e não era apenas lisonja, era reconhecimento. Dois espíritos separados por milhares de quilômetros, unidos pela crença de que a razão poderia, sim, governar o mundo. Hoje, ao caminhar pelos salões do Hermitage ou folhear os registros das escolas provinciais, é fácil esquecer quão revolucionária foi essa época. Mas basta lembrar, antes de Catarina, a Rússia era um gigante adormecido, rico em terra e pobre em ideias. Depois dela, era um império que pensava. E isso, mais do que exércitos ou territórios, é o tipo de conquista que nenhum inverno pode congelar. Mas não se engane, por trás dos salões dourados e dos amores celebrados, Catarina governava com uma mão de ferro envoltura em seda. Sua corte era um espetáculo de luxúria e intelecto, onde poetas recitavam versos enquanto generais traçavam estratégias de conquista. E entre todos eles, um nome brilhava com intensidade singular, Grigori Potemkin. Imagine-o, um homem de estatura imponente, olhares penetrantes e uma ambição que rivalizava com a própria imperatriz. Não era apenas um amante, era um estrategista, um visionário que entendeu, antes de muitos, que o futuro da Rússia não se escrevia apenas nos decretos de São Petersburgo, mas nas estepes do sul, nas águas mornas do Mar Negro. Juntos, eles teceram um plano audacioso, transformar a Rússia em uma potência que dominasse do Báltico ao Cáucaso. E foi assim que nasceu a Novorossia, a Nova Rússia, um projeto tão grandioso quanto controverso. Cidades inteiras brotaram onde antes havia apenas planícies desertas. Odessa com seu porto sonhado por Potemkin, Sevastopol, a joia militar no coração da Crimeia. Para Catarina, não bastava herdar terras, era preciso criá-las. E se para isso fosse necessário deslocar milhares de colonos, esmagar rebeliões ou até mesmo inventar aldeias prósperas onde só existiam palafitas de madeira, bem, a história sempre perdoa os vencedores. Claro, havia quem sussurrasse que Potemkin era um charlatão, que suas aldeias Potemkin, fachadas pintadas para impressionar a imperatriz em suas viagens, eram símbolo de uma ambição vazia. Mas eis a ironia,
Mesmo que algumas dessas aldeias fossem de fato ilusórias, o império que ajudou a construir não era. A Crimeia, conquistada em 1783 após décadas de cobiça, tornou-se o troféu definitivo de Catarina. Um golpe de mestre que não apenas expandiu as fronteiras russas, mas humilhou o Império Otomano e deixou a Europa boquiaberta. E enquanto os canhões ecoavam nas fortalezas recém-tomadas, em São Petersburgo a imperatriz seguia governando com a mesma mistura de cálculo e paixão. Seus amantes, sim, foram muitos, não eram meros caprichos, mas peças em um tabuleiro maior. Cada um deles, de Potemkin a Zavadovsky, recebeu terras, títulos e influência não por acaso, mas porque Catarina sabia que o poder se constrói também com lealdades pessoais. Alguns a serviram no leito, outros no campo de batalha. Todos, de uma forma ou outra, ajudaram a forjar a Rússia que ela sonhava. Até mesmo suas escolhas mais íntimas tinham um propósito. Quando o jovem Stanisław Poniatowski, seu amante polonês, ascendeu ao trono da Polônia-Lituânia em 1764, não foi por mero romantismo. Foi estratégia pura. Uma Polônia fraca e dependente era o que a Rússia precisava para garantir sua segurança a oeste. Catarina não salvava reinos por bondade, ela os reconfigurava. E se no processo a nobreza polonesa se via reduzida a marionetes enquanto a Rússia engolia pedaços cada vez maiores do país? Bem, a política, como o amor, raramente é justa. Mas não pense que tudo foi conquistas e triunfos. A sombra de Pugachev, aquele mesmo cosaco que se fez passar pelo czar Pedro III e incendiou as províncias com promessas de liberdade, ainda pairava sobre seu reinado. A rebelião de 1773 a 75 havia sido esmagada, sim, mas a um custo terrível. Dezenas de milhares de mortos, vilas arrasadas, e a revelação assustadora de que, sob a superfície do Império Iluminado, fervilhava um descontentamento pronto a explodir. Catarina aprendeu a lição. Depois de Pugachev, veio a Carta da Nobreza de 1785, um documento que consolidou os privilégios dos aristocratas como nunca antes, transformando-os em pilares inquebrantáveis do regime. Os servos? Sua sorte não melhorou. Pelo contrário, o abismo entre eles e seus senhores só se aprofundou. E, no entanto, mesmo diante dessas contradições, Catarina seguiu adiante, incansável. Porque ela entendia algo que poucos monarcas de sua época compreendiam. O império não se sustenta apenas pela força, mas pela narrativa. Ela não queria ser apenas uma governante, queria ser um mito. E assim, enquanto envelhecia sempre elegante, sempre cercada de jovens admiradores, ela cultivava sua própria lenda, a estrangeira que se tornou mais russa que os russos, a filósofa que governava com a pena e a espada, a mulher que, contra todas as probabilidades, transformou um país atrasado em uma potência temida. Quando morreu, em 1796, deixou para trás um império maior, mais rico e mais ambicioso do que jamais fora. E também um legado que ainda hoje divide historiadores. Foi ela uma visionária que arrastou a Rússia para a modernidade? Ou uma tirana que esmagou sonhos de liberdade em nome de seu próprio brilho? Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, como sempre esteve com Catarina. Uma coisa, porém, é inegável: a Rússia que ela moldou nunca mais seria a mesma. E o mundo depois dela também não. Pare um instante e imagine os salões de São Petersburgo, onde cada móvel, cada quadro, cada detalhe em ouro foi escolhido não por acaso, mas com a mesma paixão com que Catarina esculpia seu império. Não era mero capricho de uma soberana vaidosa, era a materialização de um poder que se queria eterno. Enquanto reis da Europa colecionavam amantes como troféus e deixavam bastardos espalhados por cortês como provas de sua virilidade, ela, uma mulher, ousava reinar com a mesma audácia com que eles seduziam. Charles II da Inglaterra, com suas mais de uma dezena de filhos ilegítimos, poderia gabar-se de sua fertilidade, mas foi Catarina quem provou que o verdadeiro legado não se mede em herdeiros, e sim em fronteiras expandidas, exércitos vitoriosos e um nome que ecoaria além dos séculos. E aqui está o cerne da questão. Enquanto os homens de seu tempo agiam como se o poder fosse um direito divino, e a moral, uma conveniência, ela jogava pelas mesmas regras, mas com uma diferença crucial: vencia. Não se tratava de promiscuidade, como alguns murmuravam entre copos de vinho nos salões de Viena ou Londres. Tratava-se de estratégia. Cada aliança, cada romance, cada decisão era um movimento no grande tabuleiro onde se decidia o destino de nações. E quando o assunto era a Polônia, Catarina não hesitou em mostrar que no jogo dos tronos, a compaixão é um luxo que só os fracos podem se dar.
O que restava da outrora gloriosa comunidade polaco-lituana no século XVIII era um gigante de pés de barro, um estado fraco, dilacerado por nobres que agiam como senhores feudais em seus domínios, enquanto potências famintas, Prússia, Áustria e, é claro, a Rússia circundavam a presa. Catarina não inventou a partilha da Polônia, ela apenas acelerou o inevitável. Quando, em 1768, a Confederação de Bar explodiu em revolta contra a influência russa, ela viu não uma crise, mas uma oportunidade. E oportunidades ela nunca as desperdiçava. Com a precisão de um cirurgião, aliou-se a Frederico o Grande e aos Habsburgos para desmembrar o país em 3 fatias generosas. A primeira partilha, em 1772, foi apenas o começo. Em 1793, veio a segunda. E em 1795, o golpe final. A Polônia deixava de existir nos mapas, e a Rússia engolia territórios que hoje abrangem metade da Ucrânia, quase toda a Bielorrússia e vastas porções do leste polonês. Alguns chamam isso de imperialismo cru, outros de realpolitik brilhante. O fato é que enquanto filósofos como Rousseau sonhavam com contratos sociais e repúblicas virtuais, Catarina escrevia o futuro com sangue e tratados. E não parou por aí. Seu olhar já mirava mais além para o sul, onde o Império Otomano, outrora temível, agora cambaleava como um colosso com os dias contados. O Mar Negro não era apenas uma fronteira, era um convite. E os tártaros da Crimeia, os turcos otomanos? Peças a serem movidas ou removidas. Com a assinatura do Tratado de Kuçuk-Kaynarca em 1774, após uma guerra relâmpago contra os otomanos, a Rússia não só ganhou acesso ao Mar Negro como também se tornou a protetora dos cristãos nos Balcãs. Era o primeiro passo para transformar São Petersburgo na Nova Roma, a capital de um império que se estenderia dos gelos do Ártico às águas quentes do Mediterrâneo. E tudo isso enquanto a Europa assistia, entre admirada e horrorizada, à ascensão de uma mulher que não pedia permissão para governar. Ela simplesmente o fazia. Mas não se engane, por trás dos vestidos de seda e dos bailes extravagantes, havia um cálculo frio. Cada território conquistado, cada aliança forjada, cada inimigo esmagado era um tijolo a mais na fortaleza que ela chamava de Rússia. E se para isso fosse preciso esmagar sonhos de independência ou reescrever fronteiras com a tinta vermelha da guerra, que assim fosse. Afinal, como ela mesma sabia melhor do que ninguém, a história não é escrita por aqueles que hesitam, mas por aqueles que ousam. E aqui está o Império em movimento, uma máquina de guerra disfarçada de diplomacia, uma expansão que não pede licença, toma. Enquanto os salões de São Petersburgo brilhavam com o ouro dos czares, o Mar Negro fervilhava com o sangue de batalhas que redefiniriam o destino de nações. Não era apenas uma questão de bloquear a Rússia, era impossível. Catherine não se contentava com fronteiras, ela as redesenhava com a lâmina afiada de seus decretos e a força bruta de seus exércitos. E o que dizer da agressão no Mar Negro? Uma ameaça calculada, uma demonstração de que a ambição russa não conhecia limites. Os austríacos, com seus olhares ansiosos sobre os Balcãs, logo perceberiam que a esfera de influência que julgavam sua era, na verdade, apenas mais um tabuleiro no grande jogo de Catherine. Cada avanço na Ucrânia, no Cáucaso, nas estepes quentes da Crimeia, era um aviso. A Rússia não recuava, não negociava, dominava. A guerra russo-turca não foi um conflito, foi um veredicto. 6 vezes a história havia testado a força de Moscou contra Istambul, e 6 vezes o Império Otomano saíra ferido, humilhado, reduzido a um espectador enquanto Catherine esculpia seu legado com canhões e tratados. Em 1768 a faísca acendeu. Os cossacos ucranianos, os poloneses rebeldes, os georgianos desesperados por proteção, todos eles, peões ou aliados, dependendo do dia. E quando a guerra estourou não foi uma surpresa. Foi inevitável. Azov, Crimeia, o Cáucaso, nomes que soavam como promessas nos lábios dos generais russos e como lamentos nos ouvidos dos otomanos. Em 1770, o impensável aconteceu. A frota russa, antes confinada ao Báltico, rompeu as correntes do destino e ancorou no Mediterrâneo. Pela primeira vez, a bandeira de São André tremulava em águas que há séculos pertenciam a outros. Não era uma expedição. Era uma declaração. A Rússia não era mais uma potência regional. Era um império com apetite global. E enquanto os canhões ecoavam, Catherine jogava outro jogo, o da fé. Ortodoxos oprimidos no Império Otomano? Uma causa nobre. Gregos em revolta? Uma oportunidade. Com a bênção de Deus e a astúcia de seus diplomatas, ela transformou a religião em arma. O Tratado de Kuçuk-Kaynarca, em 1774, não foi um acordo. Foi uma rendição disfarçada.
Os otomanos entregaram a Crimeia, abriram mão de territórios, reconheceram a proteção russa sobre cristãos ortodoxos, e sem saber, assinaram o início do fim de seu próprio domínio nos Balcãs. Mas Caterine não governava apenas com espadas e cruzados. Ela governava com números. A Igreja Ortodoxa, outrora independente, tornou-se um braço do Estado, seus tesouros confiscados para financiar guerras, seus clérigos transformados em funcionários de um império que não tolerava rivais. Judeus, muçulmanos, católicos, todos tinham seu lugar, desde que pagassem. E se a conversão ao ortodoxismo significava escapar de impostos esmagadores, bem, quem poderia culpá-los? A Rússia de Caterine era generosa assim, oferecia salvação espiritual e alívio fiscal no mesmo pacote. Mas não se iluda com a fachada de tolerância. Para os judeus, a generosidade da czarina tinha limites. Enquanto as partilhas da Polônia inundavam o império com uma onda de refugiados judeus, fugindo da perseguição na Europa Central, Caterine os recebia com um sorriso e uma mão estendida, que logo se fechava em punho. Sim, eles podiam viver em terras russas. Sim, podiam comerciar. Mas a um custo, impostos mais altos, restrições mais duras, uma existência permanentemente à margem. A menos, claro, que se convertessem. Porque na Rússia de Caterine, até a fé tinha seu preço. E assim, entre tratados e traições, entre batalhas e barganhas, o império crescia. Não por acaso, não por bondade, mas porque sua arquiteta entendia uma verdade simples: o poder não se pede, toma-se. E Caterine, com sua coroa de diamantes e seu coração de aço, estava apenas começando. Ah, mas não se engane com esse discurso de tolerância e progresso. Eles são livres, diziam os decretos, enquanto as mãos que os escreviam apertavam ainda mais as correntes. Porque a liberdade, na Rússia de Caterine, era como os salões de inverno de São Petersburgo, bela à distância, gelada ao toque. E os judeus? Ah, eles conheciam bem essa verdade. Primeiro os confinaram nas pálidas fronteiras do Paliof Settlement, como se a própria terra pudesse ser um muro. Depois vieram os impostos que sangravam suas economias, as restrições que asfixiavam seus negócios. Uma política que muitos não aprovavam, dizem os livros com a delicadeza de quem descreve uma tempestade como um pouco de vento. Mas a verdade é mais crua. Era ódio institucionalizado, disfarçado de estratégia econômica. O império precisa de dinheiro, justificavam, enquanto as sinagogas pagavam por crimes que não cometeram e os mercadores judeus viam suas rotas se fechar como portas de prisão. E Caterine? Ah, ela ouviu os murmúrios do povo, no fim da vida, quando a sombra da morte já alongava seu trono. Cedeu à pressão, contam, como se fosse um gesto de bondade e não o cálculo frio de quem sabe que até um império precisa de aparências. As restrições aos judeus aumentaram, sim, mas não por acaso. Era o preço de manter a nobreza feliz, os cofres cheios e as revoltas distantes. A economia, meu bem, suspirariam seus defensores, como se o ouro valesse mais que vidas. Como se a Rússia não tivesse sido construída tijolo a tijolo, sobre o suor de quem nunca teve voz. Mas não se deixe levar pela ilusão de que o império era só sombras. Caterine, afinal, era mestre em jogar com as luzes. Enquanto a Igreja Ortodoxa engasgava com impostos, um golpe duro sim, mas necessário para financiar seus sonhos, ela abraçava outro Deus, a ciência. Não por devoção, mas porque sabores e fórmulas rendem mais que orações. São Petersburgo se tornou um imã para mentes brilhantes, um farol onde matemáticos como Anders Lexell traçavam órbitas de cometas e botânicos catalogavam flores como se fossem joias de um novo tesouro, um cometa com seu nome. Eis a recompensa para quem servia ao império com equações e não com espadas. A Academia de Ciências florescia não por acaso, mas porque Caterine entendia que o conhecimento domesticado era uma arma tão poderosa quanto um exército. E falando em exércitos, porque enquanto os salões debatiam as luzes do iluminismo, as fronteiras ardiam. Os otomanos, sempre eles, ousaram desafiar a águia bicéfala mais uma vez. Guerra decretou a czarina, e a máquina de conquista voltou a girar. 1787, canhões trovejaram no sul, e o Império Otomano, já cambaleante, viu mais terras escorrer entre os dedos. Mas a ambição não dorme. Gustav III da Suécia, primo traidor, viu na fraqueza russa uma oportunidade, um golpe rápido no Báltico, e a glória será minha. Pobre tolo. Não contava com a frota de Caterine, nem com o aço dos marinheiros que, em Oglan, transformaram o mar em um túmulo para os sonhos suecos. E quando Gustav teimoso tentou novamente em Svensson, a resposta veio em fogo e sangue. A Rússia não perdoava, não esquecia. Cada batalha era uma lição, cada vitória, um aviso.
Mas não pense que o império se movia só pela guerra. Caterine, a estrategista, sabia que um trono se sustenta tanto por decretos quanto por espadas. Em 1766 convocou sua grande comissão, uma farsa de representação, onde 650 almas, desde nobres até servos, estes últimos, claro, só para enfeitar, deveriam identificar os problemas da Rússia. Um protótipo de parlamento, exclamariam os ingênuos. Uma cortina de fumaça, ririam os cínicos. Porque a czarina não queria democracia, queria um espelho. Um espelho que refletisse suas próprias ideias, vestidas com o verniz da legitimidade popular. Quando os nobres começaram a cheirar perigo, e se o povo pensar que tem voz? A comissão se dissolveu como açúcar na chuva. Mas não sem antes servir ao seu propósito. Caterine colheu as queixas, analisou as fraquezas e, com a precisão de um cirurgião, fortaleceu o que realmente importava: o Estado. E o Estado, sob suas mãos, tornou-se uma máquina de engolir dissidências. Os Charterhoff de Nobilite e Charterhoff de Taos, de 1785, não eram presentes, eram algemas douradas. A nobreza ganhou privilégios, sim, vocês são especiais, mas em troca de lealdade inquebrantável. As cidades receberam estruturas, sim, vocês podem comerciar, mas sob vigilância constante. E os servos? Eles permaneceram onde sempre estiveram, no fundo, onde a luz do iluminismo nunca chegava. Porque no fim, Caterine não governava para o povo. Governava sobre ele. E enquanto a Europa aplaudia sua tolerância, e seus salões cultos, a czarina preparava seu próximo movimento. A guerra contra os otomanos era só o começo. O verdadeiro prêmio? O sonho que Peter, o Grande, nunca realizou, Constantinopla. Mas isso, meus caros, é outra história, uma que começaria com canhões e terminaria com um império ainda maior, ainda mais sedento. Porque Caterine, a Grande, não construía nações. Ela esculpia impérios. E o mármore que usava era feito de sangue, ouro e a certeza absoluta de que no jogo do poder só há uma regra: vencer. O destino, porém, adora ironias cruéis. Enquanto a czarina tecia alianças com fios de ouro e promessas de casamento, a história ria em surdina, porque Gustave IV não era um homem de compromissos, mas de dogmas. A conversão de Alexandra ao luteranismo? Uma exigência não negociável. E quando a jovem grã-duquesa, criada no seio da ortodoxia russa, recusou-se a abdicar de sua fé como quem abandona um vestido usado, o sonho de Caterine desmoronou como um castelo de cartas sob um vento gélido. O noivado foi rompido. O rei sueco partiu. E a czarina, que havia dominado exércitos e derrubado impérios, viu-se derrotada pela teimosia de um adolescente coroado e pela fé inquebrantável de uma criança. Mas Caterine não era do tipo que se ajoelhava diante de reveses. Se a Suécia lhe virava as costas, a Europa ainda tremia sob o espectro da Revolução Francesa, e ali, entre o caos e o sangue, ela enxergava uma oportunidade disfarçada de ameaça. Enquanto Paris se afogava em seu próprio radicalismo, enquanto a guilhotina devorava aristocratas como um carrasco faminto, a Rússia permanecia intocada. Não por acaso. Caterine havia observado, calculado, esperado. A França revolucionária era um incêndio, mas incêndios, ela sabia, iluminam o caminho para quem souber dançar entre as chamas. E dançar, ela dançava. Enquanto os monarcas europeus se uniam em coalizões trêmulas contra a bestialidade jacobina, a czarina mantinha-se à distância, sorrindo com a frieza de quem já havia lido Maquiavel no original. Por que gastar sangue russo em uma guerra que outros travavam por ela? Por que arriscar seus exércitos quando a própria França, devorada por suas contradições, fazia o trabalho sujo de enfraquecer seus rivais? Não, Caterine não era tola. Ela deixaria que Áustria, Prússia e Grã-Bretanha esgotassem seus recursos enquanto a Rússia, silenciosa e implacável, crescia como uma sombra alongada ao entardecer. Mas o tempo, esse ladrão implacável, não estava do seu lado. Os anos pesavam sobre seus ombros como um manto de chumbo. A saúde, outrora tão robusta quanto sua ambição, agora atraía em surdas pontadas. Os médicos sussurravam, os cortesãos especulavam, e Paul, aquele filho ingrato, cujo nome soava como uma maldição em seus lábios, esperava. Esperava como um abutre sobre um campo de batalha, ansioso pelo momento em que poderia descer para devorar os restos do império que ela havia construído. E no entanto, mesmo à beira do abismo, Caterine não se curvava. Em seus últimos meses, enquanto a morte espreitava nos cantos escuros de seus aposentos, ela ainda ditava decretos, ainda assinava tratados, ainda sonhava com mapas estendidos sobre mesas de mogno. A Pérsia, a Turquia, a Polônia, todos eram peças em um tabuleiro que só ela via com clareza. Até o fim, ela foi a jogadora, nunca a peça. Até o fim, ela governou.
Até que em uma manhã gélida de novembro de 1796, o Império acordou sem sua czarina. Caterine a Grande havia partido noturna, silenciosa, como um ladrão que leva consigo os segredos do saque. Deixou para trás um legado esculpido em sangue e ouro, o império que se estendia de Varsóvia a Vladivostok, e um filho que em sua pressa de apagar sua memória, apenas provaria quão pequena era sua própria sombra. A Europa respirou aliviada. Os reis que a temiam, ergueram taças em brinde à sua morte. Os revolucionários que a odiavam, celebraram o fim de mais um tirano. Mas na Rússia, entre o povo que jamais a viu sorrir, entre os generais que tremiam ao seu nome, entre os poetas que ainda murmuravam seus feitos como lendas, sabia-se a verdade. Ela não havia morrido. Apenas se transformará. Porque impérios como o seu não caem. Eles esperam. E quando o momento certo chegar, quando outro czar, outra era, outra ambição acordar, eles voltam. Sempre voltam. Mas a história não se contenta com datas frias ou atestados de óbito. A verdade sobre Catarina a Grande não está nos registros médicos nem nas atas de sucessão, está no eco de suas ações, na sombra longa que seu reinado projetou sobre o futuro. Porque enquanto os boatos se espalhavam como fogo em palha, que ela fora assassinada por um mecanismo sinistro, que seu trono era uma armadilha, que até o próprio ar de seus aposentos conspirava contra ela, uma coisa era certa: Catarina não morrera como as outras. Ela morrera como viverá no comando. E o que dizem os que juram ter visto seus últimos instantes? Que ao ser encontrada caída nos aposentos ainda segurava nas mãos um bilhete, não um lamento, não um adeus, mas uma ordem. Uma lista de nomes, uma estratégia para a Polônia, um rascunho de lei sobre o comércio no Mar Negro. Até no limiar da morte, seu império vinha antes do suspiro final. Os médicos podem ter chamado de hemorragia cerebral a corte, de tragédia, mas os que conheciam seu gênio sabiam. Foi o peso de um império que a derrubou. Não o corpo que falhou, foi a Rússia que por um instante tornou-se grande demais até para ela. E então veio o silêncio. Um silêncio que durou apenas até que o caixão de prata, sim, prata, porque até na morte ela exigia esplendor, fosse fechado sobre o vestido de corte que escolhera para a eternidade. Dizem que ao ser baixado na cripta dos Romanov, o ar gelado da Catedral de Pedro e Paulo tremeu. Não pelo frio de novembro, mas porque algo naqueles muros de granito reconheceu seu retorno. Peter, o Grande, seu antecessor e rival eterno, já repousava ali, e agora ela juntava-se a ele não como herdeira, mas como igual. Dois titãs, dois arquitetos de uma Rússia que ainda não sabia até onde poderia chegar. Mas aqui está o detalhe que os livros de história preferem ignorar. Catarina não deixou um império. Deixou um enigma. Um quebra-cabeça de leis, alianças e ambições tão intrincado que nem seu próprio filho Paulo soube decifrá-lo. Ele, o herdeiro legítimo, o homem que deveria ter sido o próximo capítulo de sua lenda, foi apenas um parêntese sombrio, um reinado de 5 anos marcado por paranoia e sangue, como se o trono tivesse se voltado contra ele por não ser digno do legado. E quando Paulo caiu esfaqueado em seu próprio palácio por nobres que juravam lealdade à memória dela, quem emergiu das sombras? Alexander, o neto que Catarina havia moldado à sua imagem. O menino que ela roubara do pai para educar como um príncipe filósofo, um estrategista, um homem que entendesse que a Rússia não era um reino, era uma ideia. E foi sob Alexander que o plano de Catarina finalmente floresceu. As fronteiras que ela sonhara se expandiram. As reformas que esboçara ganharam vida. A Europa, que um dia a chamara de alemã usurpadora, agora curvava-se diante de seu herdeiro, que derrotara Napoleão não com exércitos, mas com o inverno russo, uma arma que ela já dominara décadas antes. Quando os canhões franceses calaram-se na neve de 1812, não foi apenas a França que quebrou. Foi o último suspiro de uma era que ousara duvidar do que Catarina previra, que a Rússia não seria mais um jogador no tabuleiro europeu. Seria o tabuleiro. Hoje passam-se séculos, e ainda assim seu nome é um veredicto. Catarina a Grande não é um título, é uma advertência. Uma promessa. Porque cada vez que a Rússia se ergue, cada vez que seus tanques rolam sobre fronteiras ou seus diplomatas tecem alianças com um sorriso gélido, é impossível não ouvir o eco de sua risada. Ela que transformou um país atrasado em potência. Que jogou com reis e amantes como peões. Que mesmo no leito de morte não deixou de governar. E se você ainda duvida que impérios como o dela ressuscitam, olhe para o mapa. Olhe para os noticiários. A Rússia não esquece suas czarinas. Ela apenas espera o momento certo para lembrar ao mundo que algumas coroas nunca são enterradas, apenas emprestadas à história. O Báltico não foi conquista, foi obra-prima. Catarina não apenas dominou aquelas águas geladas,
ela as transformou no coração pulsante de um império que ditou os ritmos da Europa. Enquanto outros monarcas sonhavam com glórias passageiras, ela esculpiu as bases do que hoje ainda faz tremer os salões de poder, uma Rússia que não pede licença para ser grande. E quando o continente se fragmenta em dúvidas e divisões, ela já havia escrito o roteiro. Um único império, uma única voz. A Grã-Bretanha? Um rival à altura, sim, bate apenas um. O resto? Peças de um tabuleiro onde Moscou sempre joga com as peças brancas. E falemos de Napoleão, esse corso ambicioso que queimou a Europa com seu fôlego curto. Enquanto ele marchava sobre cadáveres e promessas vazias, Catarina já havia demonstrado como se constrói um legado, não com canhões sozinhos, mas com uma corte que brilhava mais que Versalhes, uma burocracia que funcionava como um relógio suíço e uma estratégia que sobrevia a séculos. Ela não precisou de 18 anos para ruir. Ela governou 34, e cada um deles foi um golpe de mestre. Sim, derrubou o marido. E daí? Pedro III era um fantoche bêbado em um trono que não merecia. A história não premia os fracos, ela coroou ela. Ah, mas sempre há os puristas, os que sussurram sobre legitimidade, como se coroas não fossem feitas do mesmo metal que as adagas. Catarina não herdou o trono, ela o tomou como se toma o que é seu por direito divino e força de vontade. E se Ivan VI, aquele pobre menino arlequim, foi varrido pela história? A Rússia não é lugar para reis frágeis. Ela exige czares de aço, não bonecos de cera. Conspirações? É claro que houve. Quando se move montanhas, os ratos sempre correm para as sombras. Mas enquanto eles cochichavam, ela agia, partilhando a Polônia não por crueldade, mas por necessidade. Um império não se alimenta de escrúpulos, alimenta-se de espaço, recursos, futuro. Sim, Varsóvia chorou. Vilnius rangeu os dentes. Mas a história não é escrita com lágrimas, e sim com tinta de decretos e sangue de batalhas. 100 anos depois, aqueles mesmos territórios ainda falam russo nos documentos que importam. E enquanto os nacionalistas uivam por direitos roubados, esquecem que foi Catarina quem deu forma àqueles povos, para o bem ou para o mal, mas sempre com uma visão que ultrapassava seu tempo. Ela não era uma destruidora, era uma arquiteta. E arquitetos, meu caro, não pedem desculpas pelas fundações que quebram para erguer catedral. Quanto às reformas iluminadas, como adoram reduzir seu reinado a salões filosóficos e cartas bonitas para Voltaire. Catarina não era uma sonhadora, era uma realizadora. A servidão? O mal necessário em um país onde o inverno congela até as almas. Mas ela sabia que o tempo da mudança viria. E veio, 1861, a abolição, o golpe final no velho mundo. Ela plantou a semente, Alexandre II colheu. 50 anos, o tempo que a Rússia precisou para digerir sua própria revolução, enquanto a França se afogava em guilhotinas a cada década. Iluminismo? Ela o praticava com mãos de ferro, escolas, hospitais, uma marinha que fazia a de Pedro, o Grande, parecer um brinquedo. E enquanto a Europa se rasgava em revoluções estéreis, São Petersburgo brilhava porque ela quis assim. Então me diga, como ousam chamá-la de tirana os que nunca seguraram as rédeas de um império? Catarina não governava para ser amada, governava para ser obedecida. E hoje, quando olhamos para o leste e vemos uma Rússia que se recusa a joelhos, que desafia sanções e bloqueios com os sorrisos de quem já viu piores, não é a sombra dela que ainda dança nos corredores do Kremlin? Ela não era uma czarina. Era a czarina, a última que entendeu que a grandeza não se negocia, se impõe. E agora me conte, você acha que ela hesitaria hoje? Que olharia para a Ucrânia, para a Bielorrússia, para os Bálticos e recuaria? Catarina não pedia permissão, ela desenhava o mapa. Então, antes de julgar, pergunte-se, você teria coragem de fazer o mesmo? Ou prefere ficar nos comentários, discutindo moral enquanto os impérios se refazem? A história não espera por likes. Ela é escrita por quem ousa, como ela.